Precisamos começar essa live com oração, pedido de oração. Vou esperar que alguém entre para ter 2 ou 3. Ei, Marlene, boa noite. Então eu falei, onde tiver 2 ou 3 reunidos, com o mesmo coração, Jesus falou que está no meio. Então, já somos 3 aqui, ou 4. Então nós podemos começar orando, Tem um pedido de oração do Tiago, que está lá em Manaus, meu filho, essa batalha contra o Covid. E primeiro pedido dele é que a gente ore para que mais médicos vão para lá, porque está precisando de médico e está difícil. Ele pede que a gente ore também pelos relacionamentos que estão difíceis entre médicos e hospital, e etc. E que haja paz nos relacionamentos. Mais médicos, para Manaus, Tiago está pedindo paz nos relacionamentos, e os médicos estão muito cansados, estão trabalhando em excesso. Que Deus traga sobre eles descanso. Nós, a maioria dos brasileiros, dentro de casa, de perna para o ar, quem pode, e enquanto que os médicos estão lutando e batalhando. Então eu quero começar essa live com oração, um clamor pelos médicos, um clamor aí especial pelo meu filho que está em Manaus, nessa luta, lugar mais difícil, talvez, do Brasil hoje. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, quero te pedir pelo teu socorro lá sobre a cidade de Manaus. Quero te pedir pelo teu socorro, pelos pedidos do Tiago, que o Senhor chame mais médicos para aquele lugar, que o Senhor dê uma chamada, que o Senhor toque a trombeta ao redor do Brasil, e outros médicos queiram ir para ali servir, conforme eles foram chamados para servir a vida. Eu quero te pedir também que o Senhor traga harmonia, paz, um espírito pacífico ali, e o Senhor traga descanso para aqueles médicos que estão batalhando todo dia, não só em Manaus, mas em todo o Brasil, porque a situação tem sido grave nesses dias. Nós temos te pedido o seu socorro, nós temos te pedido a sua ajuda. Quero orar também pela minha sogra, que está voltando para o hospital nessa noite, que o Senhor estenda sobre ela as tuas mãos e que a sua glória brilhe na vida dela, em nome de Jesus. Que o Senhor leve Raquel em paz até ali e dê a ele graça para ajudar tudo que for acontecer naquele lugar. Obrigado, Senhor. Teu é o reino, o poder, Tu é a glória. Ilumina nossa mente para compreendermos os seus propósitos e tendo luz da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãs. Amém, irmãos. É isso. Tem sido uma batalha. Nós estamos falando de Jesus. Eu falei que Jesus tem dois fatos que mostram que Jesus é Deus. As obras que ele fez, incluindo desde os seus milagres até a sua ida para a cruz, e as grandes reivindicações dele de eu sou, começando lá, quando ele se revelou a Moisés, o primeiro homem que teve a revelação dele como eu sou. Eu sou é a mesma palavra que gerou Jeová, o Javé. Depois Jesus vem se revelando quando ele vem ao mundo, Ele se revela como Messias para a mulher samaritana, como o pão da vida, a subsistência essencial, como a água da vida, que é uma essência, e a luz do mundo. Essas 3 coisas, o pão, a água e a luz, são a essência da vida. Sem isso não há vida. Depois ele se revela como Deus Salvador, sendo a porta e o bom pastor. E hoje
ele é a ressurreição e a vida. Né? Então vamos aqui em João 11, a historinha linda, né, de 3 irmãos, Lázaro, Marta e Maria. Lázaro, que significa Deus ajuda. Maria, aquela adoradora aos pés de Jesus. E Marta, aquela serva com fé estável. Lázaro está doente, e aí as irmãs mandam dizer a Jesus que o amigo deles estava doente. E Jesus se demora naquele lugar. E depois ele fala com os discípulos, vamos lá, que Lázaro dorme. Aí eles dizem, se dorme está tudo bem. Jesus falou, não, ele morreu, mas eu vou lá para despertá-lo, para que vocês creiam. Então o motivo principal que Jesus ressuscitou Lázaro é para que ele manifestasse a glória de Deus e fortalecesse a fé dos discípulos, porque está se aproximando o dia da morte dele. Então ele está com essa decisão firme. E aí Jesus volta e quando ele está chegando, ele encontra com Marta, e Marta diz para ele que se ele tivesse ali, o irmão dela não tinha morrido. Mas eu sei que se eu pedir qualquer coisa a Deus, ele te atenderá. Essa palavra de Marta é interessante, né? Parece que tem um ponto ali de uma fé ali, uma esperança, algo, mas tem os impedimentos naturais, porque Lázaro já era morto há 4 dias e Jesus falou, seu irmão vai ressuscitar. E aí ela disse, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. E Jesus falou para ela, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca irá morrer. Crês tu isso? E ela diz, sim, Senhor, eu creio. Eu creio que tu és o Cristo, Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Então, Marta é uma mulher de fé e demonstra a sua fidelidade e a sua fé com essa declaração maravilhosa. Jesus não disse que um crente não morre, quando ele fala, quem crê em mim nunca irá morrer. Mas ele está falando aqui da segunda morte, da morte espiritual final, o lago de fogo, a morte total. O lago de fogo, a segunda morte, a morte total. Mas ele iria ressuscitar Lázaro, seu irmão vai ressuscitar. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Ele ia ressuscitar Lázaro porque ele é a vida, e ele tem vida em si mesmo. E aí ele fala, ele tinha falado antes, em João 5, de 2 tipos de ressurreições. Existem 2 ressurreições. Tem uma ressurreição, a primeira, que é a ressurreição da conversão, do novo nascimento. Vamos lá, João 5, 24 a 29, olha o que Jesus falou. A verdade, na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não terá, já tem. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então isso aqui é conversão, é novo nascimento. E ele afirma, em verdade vos digo que vem agora, vem a hora, e agora então, naquele momento em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. De novo ele está falando de uma ressurreição espiritual, de sair do estado de morte para a vida. Efésios 2:1, ele vos deu vida estando vós mortos em delitos e pecados. E no 26 Jesus falou, porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo, e deu-lhe, versículo 27, então até aí a ressurreição espiritual, primeiro nascimento, primeira ressurreição que a gente experimenta como cristão.
deu-lhe o poder de também exercer o juízo, porque é o Filho do Homem. Então ele tinha dito: quem crê em mim não entra em condenação, e aqui ele confirma, né, que quem nasce de novo, quem participa da primeira ressurreição aqui, né, não entra no juízo. Glória a Deus. E aí, para provar com um sinal do que Jesus estava dizendo é verdade, ele vai dizer no versículo 28 e 29 o quê? Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Aí já é ressurreição física, né? E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Então essa é a segunda ressurreição, né? Ressurreição física. A primeira é real, porque a segunda é real. Ela é tão real, a ressurreição dos mortos, que Paulo vai usar esse argumento em 1 Coríntios 15, que ele diz que se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. A ideia da ressurreição, ela está impregnada nas Escrituras, né? Abraão creu que Deus podia ressuscitar Isaac. Jó creu, ainda na minha pele eu verei a Deus. Jó creu na ressurreição. Os profetas falaram, Oséias falou do terceiro dia ressuscitará. Os fariseus criam na ressurreição. As religiões antigas, religiões do Egito, a deusa ressurreição era Ísis. Nos gregos era Pandora. Então todo mundo tinha alguma crença na ressurreição. No caso dos egípcios e dos gregos, era uma mulher a ressurreição. Tanto é que quando Paulo prega em Atos 17, lá em Atenas, sobre Jesus Cristo e a ressurreição, aí os filósofos gregos falaram: quanto isso, vamos te ouvir outra hora, e se retiraram, porque eles pensaram que Paulo falava de Pandora. Não, Paulo falava de Cristo ressurreto, não de ídolos mortos, né? Então, Jesus, quando ele ressuscita, ele se torna a primícia dos que dormem. Eu tenho falado e vou repetir. Deus fez um decreto universal quando ele diz: tu és meu filho, hoje te gerei. Paulo diz em Romanos 1 que isso se refere à ressurreição de Cristo. Então, quando Cristo foi ressuscitado, teve um decreto universal que ele tinha sido gerado. Não que ele não existia antes, mas foi o gerado ali, tem o sentido da vida, da ressurreição, da primícia, de acabar de destruir a morte, de vencer a morte, vencer o pecado, vencer tudo que impede a ressurreição. E Jesus foi ressurreto pelo Pai. Jesus é a vida. Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. É por isso, porque ele é a vida, é que os mortos vão ressuscitar. E é tão poderoso isso, vocês sabem, quem me ouve, que eu amo a ressurreição. Porque Paulo vai usar o argumento que se os mortos não ressuscitam, também Jesus não ressuscitou, e é vã nossa fé, e permanecemos nos nossos pecados, porque ele vai dizer em Romanos 4 que ele ressuscitou para a nossa justificação. Ele ressuscitou para a nossa justiça. Estou com um problema aqui no Facebook, né? Então, estou com um problema no Facebook e vou voltar, espero, tentando reconectar. A minha internet aqui é forte, eu não estou entendendo isso. O Facebook está querendo tirar a ressurreição. Isso, Marlene, manda a turma vir para cá, né? Porque não sei o que aconteceu no Facebook. Oh, Deus, em nome de Jesus. Eu vou reabrir aqui. Então, eu tive um problema no Facebook e eu voltei, mas com outro vídeo. Aí dividi o vídeo em dois. Mas eu estava falando sobre a ressurreição,
né, que se os mortos não ressuscitam, também Jesus não ressuscitou, e é vã nossa fé e permanecemos nos nossos pecados, mas os mortos ressuscitam. Não sei explicar o que aconteceu no Facebook, aí por isso tive que fazer outro vídeo, né? Aquele ficou aí, agora tem esse para continuar. Então, Jesus é a vida, por isso vai haver ressurreição. E o fato dele ser a vida, mostra que ele sendo a vida, ele é o criador de tudo, e tudo subsiste nele por causa dele. Hebreus 1:3 diz: o qual sendo o resplendor da sua glória, da glória de Deus, e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Então, aqui fala que Jesus sustenta tudo pela palavra do poder dele, porque ele é a vida, nele estava a vida. João 1:1-5, né? No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Sem Cristo não há vida. Sem Cristo não há existência, sem Cristo não há criação. A luz resplandece nas trevas e as trevas não compreenderam. Ele falou, como eu já disse antes, que ele é a luz do mundo. Voltando para Hebreus 1, versículo 8, Deus falando sobre o Filho. Mas do Filho diz: ó Deus, Deus, o Pai, chama Deus o Filho de Deus. Ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obras de tuas mãos. Então, no princípio fundaste a terra, e os céus são suas obras. Em João 1:3, todas as coisas foram feitas por ele. Então ele é o Criador e ele é o doador da vida. Aleluia. Sendo o Criador e o doador da vida, tudo existe por causa dele e por ele. A galáxia mais distante do universo, que talvez os homens nem tenham conhecimento dela, foram criadas por ele. E elas subsistem lá, e elas continuam existindo até quando ele quiser, né? Porque muitas viram buracos negros, etc. É tudo por causa dele, Cristo Jesus, o Senhor. Cristo Jesus que disse: eu sou o que sou. Ele tem autoexistência. Ele é em si mesmo tudo. Ele é o que é. Ele é indivisível, incompreensível. Se ele não abrir o seu coração, você nunca vai compreender Deus. Se ele não iluminar a sua mente, você nunca vai compreender a palavra dele, porque ele existe em si mesmo. Só ele tem vida em si mesmo, só ele pode dar vida, tanto tirando pessoas do pecado e resgatando para a vida, que é a primeira ressurreição, como ressuscitando os mortos que foram sepultados desde a fundação do mundo, que é a segunda ressurreição. E para encerrar, eu amo isso, porque aquele dia vai ser um dia glorioso. Aquele dia vai ser um dia como nunca existiu na face da terra. Marta diz: eu creio que o meu irmão vai ressuscitar no último dia. O último dia da esperança, o último dia da fé, o último dia da volta de Cristo. Vai ser um dia glorioso para uns e um dia terrível para outros. Um dia de vitória para os mortos em Cristo, um dia de derrota e de julgamento e de juízo final para os que morreram sem Cristo. Irmãos, os dias estão
passando. Facebook está de novo com problema aí. Os dias estão passando. E é de mistério que você pregue o evangelho. É de mistério que a gente anuncie às pessoas: arrependam-se dos seus pecados, entregue a sua vida a Jesus Cristo, porque Ele é a sua vida. Fora dele não há vida. Em mais ninguém há vida. Na religiosidade não há vida. Só em Cristo há vida. Só Ele é o mediador entre Deus e os homens. Eu vou encerrar porque estamos com muitos problemas de... Não sei o que está acontecendo. De novo, deu problema no Facebook. Está dando problema aqui direto. Tenho que checar a minha Wi-Fi. Que eu tenho 300 mega aqui, não é possível que ela deu problema, ou o Facebook está me cortando. Mas não me cortem, né? Publiquem e compartilhem, vão compartilhar, vão pregar o evangelho a tempo e fora de tempo. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te abençoe.